Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, à reconexão com as nossas raízes e à cura das nossas relações. Meu nome é Cibele Croce e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um tema bem importante. Todos vocês provavelmente devem ter visto nas redes sociais sobre o tal morango do amor. Muita gente provou, tem muita gente que não conhece ainda, eu ainda não provei. Mas o que eu quero trazer falando para vocês sobre o morango do amor, num programa que fala sobre constelação familiar? A gente pode não perceber, mas por trás do morango do amor tem uma dinâmica de pertencimento. Quantas pessoas foram influenciadas por propagandas, por divulgação de outras pessoas para provar o tal do morango do amor? E aquelas que não provaram, como que elas se sentem com relação a isso? E você que provou, depois que provou, era realmente isso que você queria fazer? Essas reflexões eu trago aqui para a gente fazer um link com essa questão do pertencimento. O pertencimento, ele faz parte de algo que vem desde o nosso nascimento. Sempre queremos pertencer a algum sistema, seja ele no nosso ambiente familiar, seja ele no nosso ambiente social ou também no nosso ambiente de trabalho. O pertencimento, ele é muito mais forte do que você pode imaginar. Quantas coisas você, desde a sua infância, procurou fazer ou quis muito ter, porque outras pessoas ao seu redor tinham, e você, para não se sentir com aquela sensação de ser excluída, queria ter também, queria fazer parte desse movimento. A sensação de pertencimento, ela está muito vinculada com a sensação de morte. Por quê? Porque desde muito antigamente, quando tinham as tribos, se algum membro era excluído daquela tribo, inconscientemente, quando ela saísse daquela tribo, ela não sobreviveria sozinha. Então, por isso que o pertencimento, ele tem essa força dentro de um sistema, ainda mais um sistema coletivo, né? E quando a gente fala de sistemas familiares, essa questão do pertencimento faz parte dessa alma coletiva da família, que é essa força que rege de quando a gente começa a fazer diferente da nossa família, temos medo de não pertencer mais a ela. E tem uma frase do Bert Hellinger que eu vou falar aqui para vocês, que ela resume muito assim sobre essa questão do pertencimento, para vocês perceberem o quanto isso é forte dentro de nós. O pertencimento, ele é tão vital que, para não sermos excluídos, estamos dispostos até morrer ou nos perder de nós mesmos. E o que significa isso? Como eu falei aqui para vocês, quando a gente não faz mais parte de uma tribo, de uma forma muito inconsciente, é como se estivesse acontecendo uma exclusão real da gente, daquele sistema, das regras que regem aquilo ali, de tudo que nos acompanhou até aquele momento que a gente fazia parte daquele sistema, né? E tanto o nosso sistema biológico quanto o nosso sistema emocional, eles desenvolveram um mecanismo automático que pertencer a algum sistema é viver. E ser excluído daquele sistema significa morrer. Então vejam só o quão forte é isso. Por isso que desde criança, quando tem todos aqueles movimentos de um brinquedo da moda, atualmente tem as LOL, tem outros tipos de brinquedos que quando as crianças não possuem ele, elas se sentem excluídas daquele sistema. E aí a mãe ou o pai, por mais que seja bem desafiador em alguns momentos dizer não para aquela criança, a criança começa a insistir tanto e elas vão lá e compram um brinquedo e a criança começa a se sentir pertencente àquele sistema.
Mas no fundo, aquela criança depois nem dá mais bola para aquele brinquedo, porque não era na real aquele brinquedo que ela queria brincar. E até eu vou relatar para vocês uma situação pessoal minha que eu vivi na minha infância, que eu tinha muito trauma de bonecas. Por quê? Porque todas as minhas amigas, elas tinham uma Barbie. E eu, dentro desse grupo de amigas, eu não tinha Barbie. E eu nem tinha boneca, para falar bem a verdade. Depois de algum tempo que a minha mãe conseguiu me comprar uma boneca que não era uma Barbie. E quando eu recebi aquela boneca, eu me senti um pouco pertencente a um grupo de meninas. Porém, na real, eu nem brincava muito com aquela boneca, porque não era aquilo que eu gostava de brincar. Então, quando a gente começa a entrar num movimento de que adquirimos algo ou fizemos algo para pertencer a algum sistema, acontece que quando a gente atinge aquilo para pertencer ao grupo, de um certo momento, aquilo não vai mais fazer sentido para nós. E é aí, nesse ponto, que eu quero falar para você uma coisa muito importante. É aí que a maioria das pessoas se perde. Por quê? Porque elas acabam vendo que aquilo ali que elas acabaram comprando ou que elas acabaram fazendo não era o que de fato ela queria. Então essa força do pertencimento, essa força também de dizermos não para tudo aquilo que não faz sentido para nós também é muito forte. E sempre que uma pessoa dentro do seu sistema familiar, por exemplo, começa a dizer não para várias coisas que fazem parte daquele sistema, ela, num primeiro momento, ela começa a ser vista como uma pessoa má, ela começa a ser vista como uma pessoa que não valoriza tudo aquilo que a sua ancestralidade já viveu. E um dos exemplos muito comum de acontecer nisso é com relação às empresas, onde tem uma empresa que tem o pai e a mãe ali que dedicaram toda a sua vida para aquela empresa e depois vem os filhos. E os pais, eles gostariam muito que os filhos dessem continuidade naquilo ali. Só que na grande maioria das vezes, isso não faz parte do sonho daqueles filhos. Isso não é deles, isso é da sua ancestralidade. E aí acontece que muitos desses filhos, eles acabam continuando na empresa, mesmo que aquilo ali não seja a vontade deles. Porque se eles saem desse sistema, eles, de forma muito inconsciente, eles não se sentem mais pertencentes a essa família. Só que chega um momento que aquilo ali vai saturar na vida deles. Aquilo ali vai chegar num nível de estresse, de cansaço, que a pessoa vai chegar e se perder totalmente. Vai dizer, por que eu segui esse caminho? Porque eu tinha medo de não pertencer mais. E aqueles filhos que escolhem não dar continuidade ao negócio da família, eles também daí acabam sendo, né, como eu falei, sendo vistos como ingratos ou que não deram valor a todo o esforço que a sua mãe e seu pai fizeram. Muito pelo contrário, com toda aquela dedicação que a sua mãe e seu pai fizeram para o seu crescimento, para proporcionar bons estudos para esse filho, a partir disso ele consegue construir coisas maiores, talvez. Não coisas melhores do que o pai e a mãe fizeram, mas coisas diferentes. E aí ele vai valorizar a vida dele com mais alegria, com mais movimento. Então você percebe o quanto forte é isso. É muito desafiador realmente dizer não para muitas coisas, ainda mais quando a gente sabe que tem essa lei que rege esse pertencimento. E eu vou trazer aqui para vocês uma representação através dos bonecos sobre uma situação que acontece muito na fase quando as crianças estão, digamos, escolhendo alguma atividade física para elas fazerem. Vou trazer aqui um exemplo, então, aqui nos bonecos temos uma mãe e temos também uma menina. E essa mãe, ela tem muito orgulho da filha, porque a filha faz balé.
Ela inscreveu a filha num curso de balé e ela vai lá e faz. E aí a filha está aqui toda enrijecida, toda dura, porque faz o balé, mas de fato não era uma coisa que ela queria. Essa filha, ela queria brincar. Mas como ela é uma boa filha, ela vai lá e dança. Porque a mãe fala para todas as pessoas ao redor que a filha é muito boazinha, que a filha não incomoda, que a filha faz o balé, que é o orgulho dela. Que também, na verdade, esse sonho de dançar balé, ele era da mãe. Mas, como ela não conseguiu ter isso, ela inscreveu a filha num curso de balé, e mesmo talvez, na grande maioria das vezes, a filha dizendo que não queria ir, a mãe seguia levando, porque você tem que fazer. E o que acontece? Essa menina, ela vai crescendo numa dinâmica de que a vontade dela não está sendo reconhecida. E essa mãe, que tanto se orgulha dessa filha, você imagina que ela está como nessa relação? Ela não está olhando para a filha, que de fato está ali vivenciando, treinando coisas que eram o sonho da mãe. Essa mãe, ela está olhando para outro lado. Ela está voltada para as coisas que eram as vontades dela e não, de fato, aquilo que a filha está vivendo por ela. E aí essa menina, ela vai crescendo numa dinâmica onde ela tem muita dor nos joelhos, aonde ela começa a ter sensações físicas no seu corpo por ela estar fazendo algo que na verdade não é a vontade dela. E aí, quando essa menina cresce, que ela consegue ter uma postura de dizer que não quer mais fazer balé, ela simplesmente se volta para a mãe dela e diz: mamãe, eu dancei por você, mas agora eu não preciso mais fazer isso. Essa é uma das formas que essa menina, quando adulta, vai conseguir fazer esse movimento para se desvencilhar de viver os sonhos da mãe dela. E aí aqui eu trouxe para vocês um pequeno exemplo de uma atividade física que a criança fazia para representar um sonho da sua mãe. Mas quantas coisas no nosso dia a dia que a gente vai vivendo com medo de dizer não para não sermos excluídos daquele sistema. E nem sempre, como eu falei aqui para vocês, que o pertencimento ele tem essa sensação de exclusão, nem sempre vai ser uma morte literal. Porque essa morte, ela acontece quando a gente abre mão dos nossos sonhos, quando a gente começa a viver os sonhos das outras pessoas. Então, tudo isso que eu falei, de a gente deixar de viver a nossa essência, de viver aquilo que realmente queremos e desejamos, sentimos na nossa alma, que é a nossa vontade, quando a gente deixa de viver isso, a gente está vivendo os sonhos de outros. E essa força do pertencimento nos sistemas, quando tem uma exclusão de alguém que veio antes, essa força invisível, ela faz com que algum descendente da família depois vá em busca de talvez viver alguma coisa que de uma forma racional ela nem sabe exatamente o que é aquilo que move ela. Mas ela só sente que ela precisa seguir um caminho que não é o que ela realmente gostaria, mas que ela precisa representar aquilo para o seu sistema atual como forma de ser vista. Por isso que se diz nas constelações que toda e qualquer exclusão, ela representa alguma coisa, através de doença, através de algum comportamento da família, de algum familiar ali. Toda exclusão está contando uma história. E isso tudo é em virtude dessa força de pertencimento, de coisas que as pessoas que viveram talvez não puderam viver. E aí aquilo fica no campo, na alma coletiva invisível daquele sistema familiar. E o que acontece?
de uma forma muito inconsciente, essa pessoa que começa a viver, que sente isso, que tem que fazer algo para representar aquela pessoa que foi excluída, ela começa a vivenciar situações que talvez isso vai se somatizar no corpo dela, de inúmeras formas. Então, no exemplo aqui que eu dei dessa menina, uma das coisas que representou o sonho dessa mãe não ter tido a oportunidade de dançar balé, representou nas dores físicas das pernas. E pode ser que se ela continuasse nesse processo de se tornar, digamos, a melhor bailarina do mundo, essa menina, ela poderia até desenvolver uma doença mais grave, digamos assim, nessa região das pernas. Então, isso é apenas um exemplo. Mas, quando se tem essa conexão com essa força invisível do campo familiar, o que a gente diz é que existe um amor cego ali. Um amor que, para representar aquilo que foi excluído em algum momento do meu sistema familiar, eu abro mão da minha essência e eu começo a fazer um movimento, seja ele em comportamento, ou seja ele numa questão de saúde, para que aquilo que foi excluído em algum momento da minha família venha à tona e seja incluído novamente. Então, essa força do pertencimento, ela rege muito tanto as relações nas nossas famílias, quanto as mulheres que abriram mão também de muitas coisas delas para poderem continuar pertencendo àquele sistema. E como eu falei, quantos filhos que abriram mão dos seus sonhos para pertencer ao sistema, para pertencer àquela empresa familiar. E quantas crianças ou adolescentes também, que na fase da adolescência ainda tem a questão do pertencimento a um grupo de amizades, aonde se tem aquele movimento de que os meus amigos estão fazendo, eu também quero fazer. E hoje em dia, com o alcance que tem as mídias, é muito mais rápido essa sensação de pertencimento na fase de adolescência. Porque o que eles veem que está acontecendo lá no outro lado do mundo, eles querem fazer aqui também para se sentirem pertencente a uma nova geração, pertencente a uma nova classe. E é aqui, nesses momentos, onde o pai ou a mãe que dispõe de conhecimento para conseguir conversar com seus filhos e dizer: você não precisa fazer isso para ser amado ou amada. Você pertence ao nosso sistema, você continuará pertencendo, mesmo que você faça diferente. Isso é uma liberação, é uma libertação para aquela pessoa, para que ela não fique buscando em outros locais esse pertencimento, essa sensação de que se eu não fizer o que os outros querem, eu não vou ser amada. E isso é o que está por trás dessa força de pertencimento, porque existem duas coisas. Existem o amor que a gente busca, né, de todas as coisas, de se sentir o amor próprio também, e existe a falta desse amor. E muitas pessoas, elas estão focadas na falta desse amor. Elas não conseguem se dar por conta ou valorizar aquele amor que elas receberam. Então, elas acabam focando mais na falta desse amor. E isso faz com que, quando eu não sinta esse amor coletivo, esse amor do meu sistema familiar, eu vá em busca de fazer coisas para pertencer ao meu sistema, mesmo que eu tenha que abrir mão de quem eu sou, dos meus gostos. Quantas falas antigamente que não podiam ser ditas, quantos desejos, quantos sonhos já de antigamente lá, quantas mulheres que não podiam falar o que desejavam. E isso começa a acumular no inconsciente coletivo, nessa alma coletiva de família que a gente fala.
E isso começa a ter um peso mais para frente, que é o que vem reverter numa pessoa que é descendente desse sistema de representar isso de alguma forma. Então a pergunta que eu deixo aqui para você hoje como reflexão é: o que você faz hoje, atualmente, que você não gosta de fazer, mas que você faz para você se sentir pertencente a algum sistema? E o que você não está fazendo que você realmente gostaria de fazer? Pode ser que essas duas perguntas, elas norteiem você sobre qual caminho você deve seguir. E não é porque você vai escolher fazer algo diferente do seu sistema que você vai deixar de pertencer. Porque isso representa uma coragem de mudar padrões, uma coragem de seguir adiante com aquilo que realmente move você. Os sistemas familiares, eles são feitos disso, de mudando padrões. Coisas que a ancestralidade viveu, eles viveram talvez num momento com muita dificuldade, mas não é porque eles viveram nessa dor que você, para continuar pertencendo a esse sistema, precisa continuar vivendo nessa dor. Claro que eu estou falando aqui de uma forma bem ampla, pela visão sistêmica, e eu reconheço sim que tem várias e várias dificuldades em cada família, uma é diferente da outra, mas o que eu quero deixar de mensagem aqui para vocês é realmente isso. Quantas coisas que você faz que realmente fazem sentido para ti? Quantas coisas que você adquire, ou quantas coisas que até mesmo Morango do Amor, quantas coisas que você comeu, ou lugares que você viajou, conheceu, que de fato aquilo era porque você queria. Chega um momento que você vai se perguntar na sua vida: o que eu estou fazendo com tudo isso, com tudo isso que eu estou vivendo, com toda a minha vida? É realmente isso que eu quero? Então, eu deixo aqui essa reflexão para você e eu te convido a compartilhar esse conteúdo. Transmite ele para aquelas pessoas que você percebe que estão ali vivendo naquele sentimento de sofrimento, de estar vivendo, é como se a pessoa estivesse vivendo uma vida que não é dela, não é aquilo que é o sonho dela, não é aquilo que brilha nos olhos dela. Porque pode ser que essa pessoa, a muito custo, ela está vivendo aquilo ali, quando na verdade ela queria viver uma outra realidade. E eu sempre falo tudo isso que eu trago aqui para vocês com muita consciência, muita responsabilidade da informação que eu estou passando. Eu não estou dizendo aqui para você que você tem que revirar a tua vida e sair à torto e direito atrás dos teus sonhos, porque também isso pode ter um movimento muito infantil ali dentro. Agir de acordo com a posição de adulto, de querer continuar pertencendo ao nosso sistema, isso exige uma responsabilidade interna da gente. E é sobre essa responsabilidade que eu falo muito aqui. De você, a partir do momento que escolher um caminho diferente do seu sistema, seja de ambiente familiar, ou de amizades, ou de trabalho também, a partir do momento que você escolher um novo destino, você tem que assumir a responsabilidade de dar conta disso. E aí sim, a partir do momento que você começar a mostrar que está fazendo diferente, que aquilo está te fazendo bem, vai de acordo com o que você sente de fato, as outras pessoas ao seu redor, elas vão sim te respeitar, mas porque você, em primeiro lugar, se respeitou e porque você, em segundo lugar, teve a responsabilidade de assumir isso. Então, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas e eu espero vocês num próximo episódio. Até mais!